A ideia de que o governo pode, de alguma forma, tocar no dinheiro que foi conquistado com tanto esforço, olha, isso dá um frio na espinha, né? Mas será que isso é só paranoia ou é uma ameaça real? Hoje, a gente vai mergulhar nos riscos que existem de verdade para o nosso patrimônio e, o mais importante, vamos ver as estratégias essenciais para se proteger. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? A questão que ecoa na memória de muita gente, principalmente aqui no Brasil, é essa. O dinheiro que está lá, guardadinho no banco, pode simplesmente ser confiscado? Pois é, quem viveu os anos 90 lembra muito bem do trauma que foi o confisco da poupança no governo Collor. Aquilo marcou uma geração inteira. Agora a pergunta é: algo assim poderia acontecer hoje? Olha, com as mudanças que tivemos na Constituição, um ato idêntico àquele ficou bem mais difícil. Só que a ameaça não sumiu não, hein? Ela só mudou de cara, ficou mais sutil. Bom, para a gente navegar nesse tema, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, vamos entender qual é a verdadeira ameaça nos dias de hoje. Depois, vamos analisar 3 estratégias de defesa: a diversificação internacional, o uso de estruturas mais sofisticadas e os ativos alternativos. E tudo isso vai nos levar a um objetivo final, um conceito bem poderoso: a soberania financeira. A grande ameaça hoje em dia não é um confisco de uma hora para outra. É algo muito mais silencioso, quase invisível. Uma erosão lenta do nosso poder de compra. É um processo que vai acontecendo aos poucos, alimentado pela inflação e pelo aumento de impostos, que são, no fim das contas, as ferramentas que os governos usam para financiar seus gastos. É super importante a gente pensar nesse risco como se ele tivesse 2 camadas. A primeira camada é local, sabe? É a inflação da nossa moeda, o real, e os impostos que a gente paga aqui dentro. A segunda camada é global, porque afinal, mesmo as moedas que a gente considera fortes, como o dólar, também perdem poder de compra. E quando a gente investe lá fora, aparecem outras complexidades, como os impostos de sucessão internacionais, por exemplo. Então, vamos lá. A primeiríssima e mais fundamental estratégia de defesa contra os riscos aqui de dentro, os riscos locais, é a diversificação internacional. Basicamente, a ideia de não deixar todos os ovos na mesma cesta, ou seja, não concentrar todos os seus ativos em uma única economia ou em uma única moeda. Isso nos leva a uma conclusão, que hoje é quase um mantra para quem pensa em patrimônio. Investir no exterior deixou de ser um luxo, uma coisa para poucos. No mundo totalmente conectado como o nosso, se tornou uma necessidade para garantir a saúde financeira no longo prazo. E olha, para quem tem um negócio aqui no Brasil, ou para quem é servidor público e tem a renda totalmente atrelada à economia local, essa diversificação se torna ainda mais crucial. Não é só uma questão de buscar ganhar mais dinheiro, é sobre criar um equilíbrio, um verdadeiro seguro de vida financeiro contra as crises que podem acontecer no nosso país. Ok, mas aí vem a pergunta. Então é só mandar o dinheiro para fora e o problema tá resolvido? Será que a proteção é completa? A verdade é que existem algumas brechas, e é justamente para fechar essas brechas que a gente precisa da segunda camada de proteção, as estruturas mais sofisticadas. Essa pergunta é o que nos leva para o próximo nível. Ter dinheiro fora do país te protege da desvalorização do real, claro. Mas e aqueles riscos que existem lá fora, como os impostos globais que a gente viu? A resposta, infelizmente, é não. A proteção ainda não está completa. Para ter uma ideia do tamanho desse risco, basta olhar para esse número, 40%. É isso mesmo. Esse pode ser o imposto de sucessão que os herdeiros de um não-residente teriam que pagar sobre ativos nos Estados Unidos. É um imposto que pode, de verdade, comprometer uma parte gigantesca do patrimônio que uma família levou a vida inteira para construir. E para diminuir riscos como esse, surge o famoso conceito de offshore. Apesar de muita gente já torcer o nariz para essa palavra achando que é algo ilegal, o termo significa simplesmente uma empresa aberta fora do seu país de residência. É uma ferramenta perfeitamente legal e muito comum para fazer planejamento patrimonial e tributário. A lógica da solução é a seguinte: em vez da pessoa física ir lá e comprar o ativo direto no nome dela, primeiro ela cria uma empresa numa jurisdição estrangeira, uma offshore. Daí é essa empresa que vai e compra o imóvel. Quando o dono da empresa falece, o proprietário do imóvel continua sendo a empresa. Ou seja, para o governo americano nada mudou. A sucessão acontece lá nas cotas da empresa, na jurisdição dela, e assim se consegue contornar aquele imposto de herança pesadíssimo. Bom, a gente já viu como se proteger dos riscos locais e dos riscos globais. Mas ainda existe uma terceira camada de risco. E se o problema não for um governo específico, mas a própria natureza do dinheiro? O fato de que as moedas podem ser criadas do nada, sem limites, e isso corrói o valor delas. Para se proteger disso, a gente precisa olhar para os ativos alternativos.
Essa pergunta nos leva a pensar muito além das fronteiras e dos governos. Ela nos faz questionar a durabilidade do valor do dinheiro que a gente usa todo santo dia. E para isso, a gente precisa de ativos que funcionem fora desse sistema financeiro tradicional. Para a gente entender a solução, precisamos pensar em duas propriedades do dinheiro. A primeira é a capacidade de manter valor ao longo do tempo. Nisso, o ouro é campeão. A segunda é a facilidade de mover esse valor pelo espaço, de um lugar para o outro. O dinheiro normal, a moeda fiduciária, faz isso muito bem, mas perde valor com o tempo. É exatamente nesse ponto que surge um ativo como o Bitcoin, que foi desenhado para tentar combinar o melhor desses dois mundos, a reserva de valor do ouro com a facilidade de transferência do dinheiro digital. E essa ideia não é só uma viagem teórica, não. Um estudo da Human Rights Foundation mostrou que mais de 300 mil refugiados usaram Bitcoin para fugir de guerras, de colapsos econômicos e de regimes autoritários. Para essas pessoas, não foi uma escolha ideológica, foi uma pura e simples ferramenta de sobrevivência. Mas o que torna o Bitcoin uma ferramenta tão poderosa nessas situações extremas? Primeiro, a portabilidade. É possível carregar um patrimônio inteiro apenas memorizando uma sequência de palavras. Segundo, a resistência à censura. Nenhum governo, nenhum banco, nenhuma autoridade central pode impedir ou bloquear uma transação. Ele oferece independência do sistema local e, talvez o mais importante de tudo, permite que as pessoas recomecem a vida com dignidade, sem depender totalmente de ajuda externa. Então, o que todas essas estratégias que a gente conversou, diversificação internacional, estruturas offshore, ativos alternativos, o que tudo isso tem em comum? Todas elas apontam para um único e poderoso objetivo final. Resumindo a ópera, a proteção do patrimônio é construída em camadas, como uma fortaleza. A primeira camada defende contra os riscos do nosso próprio país, através da diversificação internacional. A segunda camada vai além, usando estruturas legais e ativos alternativos para nos proteger dos riscos globais e até das fragilidades do próprio sistema financeiro mundial. No fim das contas, o objetivo de todas essas medidas é alcançar a tão sonhada soberania financeira individual. É a capacidade de ter o controle sobre o próprio patrimônio, de protegê-lo não apenas de governos, mas das incertezas do sistema como um todo. Trata-se, em última instância, de devolver o controle para as mãos de quem o conquistou,